Olá, gente. Esse é o canal Coração Poético por Soares Barbosa. Eu sou o Soares Barbosa e queria aqui trazer para vocês uma reflexão, né, que Deus tem falado comigo essa semana no livro de Lucas, no capítulo 5. E eu queria trazer aqui uma reflexão. Eu dei o seguinte título: Use teu barco, jogue as tuas redes, mas dependa apenas de Deus. De novo. Use teu barco, jogue as tuas redes, mas dependa apenas de Deus. Porque todo bem vem de Deus, amém? E está escrito assim em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que começaram a rasgar-se. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros e no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, seus filhos Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, e de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram até aqui. E eu estava olhando nessa mensagem e fiz algumas anotações aqui. Primeiro, Jesus, ele entra no teu barco para ensinar. Jesus, quando entra no teu barco, coloca o teu barco na posição estratégica, afastando você da multidão. Ele leva o teu barco para o lugar onde o milagre acontece. Ele leva você para o lugar aonde ele quer que você esteja. E o que aprendemos com Jesus no barco? A gente aprende o seguinte: quando você decide abandonar teu barco, porque entende que a única solução é sair da água para lavar as redes, é a hora de convidar Jesus. Quando você entende que a solução é sair do barco para lavar as redes, é hora de chamar Jesus. Quando as tuas redes estão vazias e no mar não há esperança, a única esperança é Jesus de Nazaré. Então, a única solução é chamar o dono do mar. Amém? Quando as redes estão vazias e você está à beira da praia lavando as redes, não adianta ficar lamentando. Ficar na beira da praia lamentando, lavando as suas redes, lembrando, talvez ali lembrando. Imagina o pescador que já teve dia de pescas fartas, uma rede vazia. A tendência dele é fazer o quê? Ficar lembrando: meu Deus, como eu já pesquei. Senhor, que dia maravilhoso foi semana passada, foi mês passado, ano passado. Esse ano tá ruim, esse mês tá ruim, essa semana tá ruim. Aí ele vai ficar lavando as redes ali e lembrando de como foi bom. E agora, com a crise, como
está ruim. Então a única solução, ele só entende uma coisa, é se lamentar, lavar as redes e guardar tudo. Mas é quando está ruim, porque o homem, ele não gosta de depender de Deus. E não estou falando de ímpio, não. De crente mesmo. O homem verdadeiramente, ele não gosta de depender. O homem, ele quer ser autossuficiente. Quando o homem é autossuficiente, ele não busca Deus. Ele não busca Deus. Quando a rede está cheia, o homem acha que não precisa de nada. Ele se ilude, porque a rede está cheia, o barco está abarrotado, então ele se ilude. Ele esquece de quem é o mar. Ele esquece, aleluia, até da própria mortalidade. Quando vai tudo bem, o homem esquece de tudo. Ele só lembra da sua autossuficiência e se vangloria disso. Esse barco é meu, essa rede é minha, comprei com meu esforço, com meu sacrifício. E ele se vangloria disso. Está entendendo? Ele se vangloria disso. Trabalhei muito. Mas aí ele não dá glória a Deus, ele só lembra do próprio sacrifício dele. O maior sacrifício foi aquele que Jesus fez. Amém? E aí eu comecei a pensar nisso, né? Quando o peixe recusa a sua rede, só quem criou o mar pode fazer o peixe nadar na sua direção. Amém? Quando o peixe recusa a sua rede, não importa qual seja o tamanho do seu barco. Você pode ter um barquinho pequeno ou um barco grande, um iate, mas quando o peixe se recusa a nadar na sua direção, só quem criou o mar pode fazer as coisas serem diferentes, amém? Tem muita gente voltando para a praia, abandonando o barco. Ali a Bíblia fala de 2 barcos. A Bíblia fala de 2 barcos, mas pensa bem, se estava ruim, se a situação estava ruim para aqueles 2 barcos, eu moro numa cidade pequena, São Pedro da Aldeia. Não tem só 2 barcos. Você chega lá na praia, você encontra um, encontra outro, um pouquinho afastado do outro. Jesus chegou no local onde tinha 2 barcos, mas certamente na lagoa toda, eu estou aqui imaginando, devia ter outros barcos. Possivelmente devia ter outros barcos. Mas Jesus entrou em um dos barcos. Amém? Jesus entrou em um dos barcos. A situação, a crise, quando vem para todo mundo. A crise vem e afeta rico e afeta pobre. Afeta quem tem um barco grande e afeta quem tem um barco pequeno. Quem faz a diferença é Jesus. Quem faz a diferença é quem está com Jesus no barco. Essa é a diferença. Porque quem está com Jesus no barco faz a diferença para si e faz a diferença para o outro também. Então, irmãos, eu fico pensando assim, quem lava as suas redes, lava as suas tristezas. Quem lava as suas redes, lava as suas tristezas. Fica se lamentando, mas é tempo de ouvir o ensinamento, de trazer Jesus para o barco para ensinar. Porque quando Jesus entra no barco, ele entra para ensinar. E quando ele ensina, a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que quando Jesus acabou de falar, ele deu ordem para que mandasse o barco para águas mais profundas. Tem gente que só fica na beirinha. Por quê? Não sai na beirinha, só vive ali lavando as redes, na beira da praia. Por quê? Porque não convida Jesus para ensinar. A situação está difícil, não sabe o que vai fazer, mas continua lá lavando rede na beira da praia. Não sabe o que vai fazer, mas continua lavando a rede na beira da praia. Está difícil? Convida Jesus para o barco. Está difícil? Convida Jesus. Jesus, entra no meu barco. Eu preciso aprender contigo. Jesus, entra no meu barco. Eu preciso aprender contigo. E quando ele acaba de falar, quando você escuta tudo que Jesus tem para lhe dizer, então é hora dele falar assim, vamos agora para águas mais profundas. Aonde o milagre acontece. Aleluia. Porque na beira, quando Jesus entra no barco, ele te afasta da multidão. Esse é o primeiro passo. Te afastar da multidão. Porque a multidão sempre fica, tá ruim hoje, tá muito ruim. Sempre tem aquele, aí você tá na crise tentando se safar, tentando pescar.
De alguma forma, você tenta uma coisa, tenta outra, mas vem o cara, não dá, não, já tentei isso. Fulano já tentou, Cicrano já tentou, fulano alugou essa loja aí já uma vez. Meu filho, a loja faliu, depois dele veio outra pessoa, a loja faliu também. Aí tem marucumbaca nessa loja. Entendeu? Não tem jeito não. Lava na rede. Ele não está satisfeito já, porque ele já lavou a rede dele, já guardou. Agora ele veio ajudar a lavar a sua. Tá entendendo? Porque ele já destruiu a esperança dele. Ele já não tem mais esperança nenhuma. Agora ele vem para destruir a sua. E fica lá lavando a rede por você. Você se lamentando, já está achando que está ruim, e ele lá te ajudando. Não vai dar certo não. Entendeu? Mas quando você convida Jesus para o teu barco, ele te ensina. E quando você recebe o ensinamento, Jesus te ensina aonde acontece o milagre. Aí ele te leva para águas mais profundas e você passa a depender dele. E você entende que não é o barco, que o barco é para você usar, as redes é para você pescar, mas quem traz peixe é o Senhor. As redes podem ser suas, o barco pode ser teu, mas verdadeiramente os peixes são do Senhor. E é Ele que vai fazer o peixe nadar na sua direção. E o homem tem que entender isso. Então, irmãos, ali Pedro falava, o Simão falava assim, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Um dia desse, eu estava querendo apresentar um projeto e eu cheguei para um amigo meu e falei desse projeto. Ele teve uma reação parecida com essa. Ele falou assim, Soares, eu já tentei isso, não deu certo, as pessoas fizeram assim, as pessoas fizeram assado, as pessoas não deram valor ao meu projeto, e não sei o que lá. E a primeira reação dele foi essa. Depois ele fez igual a Pedro, mas a gente pode tentar. Mas verdadeiramente aquilo não me agradou, não era isso que eu queria ouvir dele. Aí eu falei com uma outra amiga minha. Quando eu falei do meu projeto com ela, um projeto de poesia, no caso, né? Que eu ia dar o nome assim, Poesia Solidária. Aí, quando eu falei para essa amiga minha, ela nem quis saber, ela falou assim, tamo junto, vamos fazer isso, vamos sim. Porque ela acreditou em mim. Ela acreditou que eu era capaz. Eu aqui não sou nada, sou apenas, estou me usando aqui como ilustração. Mas quando Jesus falou, lança a rede, qual seria a palavra certa do Simão? É pegar e lançar a rede. Não ficar lembrando das coisas, porque quando você fica lembrando de tudo que deu errado, você começa a perder a esperança. A Bíblia manda você trazer à sua mente tudo que pode te dar esperança. Traga à tua mente tudo aquilo que pode te dar esperança. Porque você fica lembrando, porque não deu certo. Jesus te mandou lançar, lança a primeira vez, não deu certo, lança a segunda vez, lança a terceira vez, lança a quarta vez, enquanto tiver água você lança, e se a água acabar, você clama ao dono do mar, porque ele manda chover e o mar enche de novo, tá entendendo? Mas sob a palavra dele você lança, não deu certo a primeira vez, você lança de novo, enquanto você estiver vivo, você vai tentando e acreditando. Essa é a diferença de um barco. Todo mundo está na mesma crise, a crise é a mesma, os barcos são diferentes. As crises são as mesmas, tá entendendo? Crise é dificuldade. No mar não se vê peixe. Quando a gente não tem peixe no mar, você tem que perguntar quem criou o dono do peixe, ao dono do mar. Só ele pode fazer o peixe nadar na sua direção. Então não adianta se lamentar, ficar lavando rede na praia, ficar lavando rede, se lamentando, chorando, né? Chorando as suas mágoas, juntando o sal das suas lágrimas com o sal da praia, ficar ali. Não, o que vai adiantar é que eu falei para uma irmã ontem, a indignação do homem não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que move o coração de Deus é a fé. Você acreditar, isso sim vai mover o coração de Deus. É quando você acredita, é quando você olha, não vê nada para acreditar, tá tudo ruim. É quando você vê seu filho ali, ó, como aquela mulher lá, que vê seu filho morto, e o marido perguntou como vai ela. Vai tudo bem, e ela foi atrás do profeta.
Está entendendo? Isso move o coração de Deus. E aquela mulher moveu o coração de Deus. É quando você toca nas vestes do Senhor, tá tudo, você já tentou de tudo, já gastou todo o seu dinheiro e não deu nada, deu certo, mas você vai lá e toca de maneira especial. A multidão oprimia Jesus ali, todo mundo encostava nele, mas foi aquela mulher que tocou de maneira especial. Muitos talvez esperassem obter alguma coisa, mas quem tocou de maneira especial, aí, talvez muitos tivessem ali, Senhor, tá tudo ruim para mim, eu preciso de ajuda, o Senhor me esqueceu, tem misericórdia de mim. Mas aquela mulher, ela não fez isso, ela, se eu tão somente tocar nas vestes deles, eu vou ficar curada. Quando Jesus falou, lança a rede, Pedro, não é para ficar, mas não deu certo, lança a rede, lança. E se não apanhar peixe hoje, vai apanhar amanhã, continua tentando, porque se Deus mandou você lançar a rede, vai ter peixe. Mesmo que você veja o mar puro, puro, puro. E aí eu fiquei meditando nessas palavras. Quando Jesus está no barco, existe prosperidade. Prosperidade não é trabalhar a noite toda, irmãos. Prosperidade é você trabalhar e ter o coração aberto para receber. Você está entendendo? Prosperidade. Tem muita gente, aleluia, que tem muita coisa, mas não é próspero. E me faz lembrar até da Bizarrita, a bisavó dos meus filhos, vó da minha esposa. Ela ganhava um salário mínimo. Era pouco peixe que tinha no barquinho dela. Mas nunca faltou. O barco dela era como aquele cesto do milagre. Era pouquinho, mas todo mundo vinha e comia e tinha para dividir para todo mundo. Isso é ser próspero. Porque tem gente que nunca tem nada. Nada. Ele tem muita coisa, mas não tem nada para compartilhar. Ele não tem nada para dividir. Então, se você não tem nada para dividir, você é um miserável. Se você não tem nada para dividir, você é um miserável. Mas quando é Deus que enche o teu barco, quando é no nome do Senhor que você lança a sua rede e o seu barco enche, a pessoa que encheu o seu barco confiando no Senhor, essa há de ser próspera. Porque ela sabe quem foi que encheu o barco dela. Ela sabe que depende do Senhor. E se ela depende do Senhor, aleluia, se ela depende do Senhor, ela sabe que pode compartilhar, porque o mesmo Deus que deu a ordem para ela, lança as redes, vai poder falar de novo, lança a rede de novo. Acabou? Lança de novo. Lança de novo. Acabou o azeite? Pega outra vasilha. E o azeite vai encher de novo. Ou seja, a pessoa que aprende a confiar em Deus, ela sabe que não precisa temer. Porque tem gente que fica com medo de dar, porque vai faltar. Porque ela não aprendeu a depender de Deus. Quem aprendeu a depender de Deus sabe que pode dar. Por muito tempo eu também já tive medo. Eu também já tive medo. Medo de faltar. Uma vez, eu me lembro que a gente passou uma situação difícil. Comemos o último fubá que tinha. Pagamento longe ainda. Meu filho internado. Tudo estava tão difícil as coisas. Aí acabou o fubá, que era a última comida que tinha. Eu limpei o guarda-roupa, o armário de compra, quer dizer, a despensa lá onde ficavam as compras. Tirei até a poeira. Nem poeira tinha, tirei tudo. Aí eu falei, e agora minha sogra? Minha sogra é uma mulher de Deus, uma mulher de fé. Ela falou, está com fome, Soares? Eu falei assim, não, senhora, a gente acabou de comer. Ela falou assim, então vai dormir e espera no Senhor. O amanhã Deus proverá. Aí eu fui dormir com aquilo na cabeça e crendo. Mas a gente ficou assim, amanhã alguém vai nos trazer alguma coisa. E assim como ela falou, aconteceu. No dia seguinte, estava a Adriana, minha cunhada lá, com os bracinhos todo marcado. Um bracinho todo marcado, trazendo as comprinhas pra gente. E foi uma compra tão boa, tão farta, que aquilo alimentou a gente. Aí a gente dividiu com a Bisa, dividimos com a Irani, que é uma pessoa que ajudava a gente. E a gente morava em Caxias. A Marinha me mandou para São Pedro da Aldeia. Eu vim para São Pedro da Aldeia, levei as compras ainda. Tá entendendo? Porque foi dado com amor. Quando é Jesus que dá, há prosperidade. E é isso que a gente tem que aprender. A pessoa próspera
Próspero, irmão. Sabe quem é próspero? Aquele não é quem tem dinheiro. Próspero é aquele que aprendeu a confiar em Deus. Próspero é aquele que aprendeu a depender de Deus. Porque quem depende de si mesmo, o homem que depende, que é autossuficiente. O que acontece com a pessoa autossuficiente quando o barco dele quando acaba? Quando ele joga a rede não pega nada. Quando o peixe começa a acabar. Entende? A água começa a secar. O rio começa a ficar ruim. Ele começa a ficar o quê? Desesperado. Você pode chamar o desesperado de próspero? O desesperado não é próspero. A pessoa autossuficiente, ela é desesperada. Ela é temerosa. Ela pode não estar temerosa. Ela pode não estar desesperada naquele momento. Mas ela é, por natureza, uma pessoa desesperada. Ela é, por natureza, uma pessoa temerosa. Essa pessoa temerosa, a pessoa que não aprendeu a depender de Deus, ela não é uma pessoa próspera. Próspero é aquele que aprendeu a depender de Deus. Porque quem aprendeu a depender de Deus nunca vai passar falta de nada. Parece que vai acabar, mas naquele momento você aprende, como a minha sogra sempre foi próspera, a nossa casa sempre foi uma casa que sempre andou. Quem conhece a gente sabe. Muita gente, uma casa sempre cheia. Todo mundo que chega come, todo mundo que chega se alimenta. Tá entendendo? Todo mundo que chega se alimenta. Sabe por quê, irmão? Porque a trancos e barrancos, muito sofrimento, a minha sogra aprendeu a confiar em Deus. Hoje ela não está mais aqui, entre nós, mas eu continuo aprendendo com ela, aprendendo a depender de Deus. Já fui reprovado em algumas lições, mas estou sempre aprendendo. E hoje estou aqui dividindo isso com você. Lança as tuas redes, tá ruim as coisas, sai da beira da praia, para de lavar as redes, não adianta nada. Convida Jesus para entrar no teu barco, aprenda com Jesus. Mas como, Soares? Tá tudo ruim, o mercado tá ruim. Eu trabalho com joalheria, todas as joalherias estão falindo. Eu trabalho com roupa, todas as lojas de roupas fechou loja. A loja do meu lado fechou, a loja da frente está fechada. O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Chama Jesus para o teu barco. Chama Jesus para o teu barco. Ele vai te levar para águas mais profundas e lá você vai aprender. Lá nas águas profundas é o lugar do milagre. Se está tudo ruim, você precisa aprender a chegar lá no local aonde acontece o milagre. É lá que você tem que estar. Tá tudo ruim? Então vai para lá. Porque é lá que ele vai falar contigo. É lá que teu milagre vai acontecer. Então, quando Jesus enche as tuas redes, sobra peixe para quem estiver com o barco na praia. É isso que eu estava falando. É como a vovó. Quando é Jesus que enche as tuas redes, quando você é aquela pessoa que aprendeu a confiar em Deus, e você sabe que aquela pessoa que está na beira da praia está na mesma crise que você, e ela não tem Jesus no barco dela muitas das vezes. Ela não aprendeu a confiar em Deus, ela não aprendeu a depender de Deus. Mas você vai fazer duas coisas por ela. Você não vai só alimentar ela. Porque, irmão, dá uma bolsinha de compra, muita gente faz isso. Tem muita gente distribuindo peixe por aí. Distribuindo pão e peixe. Não é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam aprender a depender de Deus. Quando você depende de Deus, você não apenas vai lá com bolsa de comida, não. Você vai lá, chama o... Vem cá! Vem aqui, que aqui tem peixe sobrando. Ele fez sinal para o cara e falou assim, ei, você aí, ó, vem aqui, vem que o barco está cheio e tem peixe para todo mundo. Tem peixe aqui e está chegando mais. Então ele vai ver a prosperidade em você. Ele vai ver Jesus no seu barco. Ele fala, eu quero aquele cara no meu barco também. Eu quero aquele cara no meu barco também. E ele vai aprender a depender de Deus e vai chamar Jesus para o barco dele. Você está entendendo, gente? É isso, essa é a diferença. Distribuir peixe, tem muita gente distribuindo peixe por aí. A diferença é na pessoa que aprendeu a confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para você ver, aí eu acabando aqui, Pedro fica constrangido. Ele, Senhor, aparta-te de mim que sou homem pecador. Justamente por causa daquilo. Porque quando o Senhor falou, lança a tua rede, irmão, não duvida.
Ele ficou constrangido diante daquela pesca maravilhosa, que é o título que dá essa passagem na Bíblia, a pesca maravilhosa. Você está entendendo? Diante das maravilhas que Deus faz e Deus fez, a pessoa fica constrangida por ter duvidado. Quantas vezes você duvidou, talvez, e Deus te abençoou, você ficou constrangido? Então, querido, em nome de Jesus, lança a rede. Lança a rede e confia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta ter conhecimento se não acreditar. Não adianta chamar Jesus para o barco para ele ensinar e você não acreditar nas coisas que ele te ensina. Porque todo ensinamento é fundamentado na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você prosperar. Não existe prosperidade sem fé. Quando o milagre acontece, todos ficam admirados. Quando o milagre aconteceu, todo mundo se admirou. Aleluia. Mas só aquele que ouviu a voz. Mas foi Simão que ouviu Jesus falando assim: Pedro, da agora em diante, Pedro, olha só, da agora em diante você vai ser pescador de homens. Todo mundo fica admirado quando o milagre acontece. Aleluia. Mas só quem ouviu o chamado conhece o mistério. Então, é como eu te falei, aquele que aprende a confiar em Deus, aquele que aprende a depender de Deus, vai virar pescador de homens. Mas por quê? Sabe por quê? Porque ele vai ensinar outras pessoas a também depender de Deus. Ele vai chamar: vem cá ver o que Jesus faz. Vem cá ver, vem você também. Vem cá você ver o que Deus pode fazer. Vem ver o que Deus fez na minha vida. Venha ver o que Deus pode fazer. Tá entendendo, irmão? E você, esse que aprendeu a depender de Deus, vai chamar. Tem muita gente na praia. Vamos considerar a praia aqui uma igreja. Tem muita gente na praia, mas estará na beirinha lavando a rede. Sabe por quê? Porque ainda não aprendeu a depender de Deus. Não aprendeu a depender de Deus. E Deus tem falado muito isso comigo, irmãos. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou suboficial de marinha. Se eu disser para você que é meu salário que me sustenta, eu estou errado? Não, eu estou certo, eu trabalhei para isso, estudei, fiz curso de especialização, de aperfeiçoamento, e não sei mais de quê, e promoção, curso de habilitação para promoção suboficial, fiz tanto curso, se eu falar que eu vou ficar a noite toda falando. Mas eu dependo de Deus, irmão. Dependo de Deus. Porque se toda a marinha foi porque o Senhor abriu essa porta, se eu sou suboficial hoje, porque eu era para ter sido reformado como segundo sargento, se eu sou suboficial é milagre de Deus, tudo que eu tenho é milagre do Senhor. Então não é do meu salário que eu dependo. A marinha me paga, mas eu dependo de Deus. A marinha me paga, mas eu dependo de Deus, porque dele vem tudo. Porque se o Senhor não abençoar, nem o governo federal vai ter dinheiro para me pagar. Tá entendendo? Tudo. Você pode ter uma empresa grande. Você pode ter muito dinheiro. Teu barco pode ser muito grande. Mas se não tiver peixe na água, o tamanho do teu barco não faz diferença. Se Deus secar, aleluia, o mar, o teu barco fica encalhado. Tá entendendo? Não importa o tamanho do teu barco. Não importa o tamanho do teu barco. Não importa quão grande possa ser a sua rede. Mas se Deus tirar o peixe da água, você fica com fome. Tá entendendo? E a tua empresa grande, porque quanto maior a empresa, quanto maior o barco, maiores são as despesas, irmão. Você que é pobre pode sustentar talvez uma situação por muito mais tempo. Porque uma pessoa que tem uma empresa grande, ela tem muitos negócios, muitos impostos. E não sustenta muito tempo isso. Então, se começar a faltar para ela, se ela não tiver dinheiro para pagar funcionário, pagar isso, pagar imposto, pagar aquilo, em pouco tempo ela vai à falência. Tá entendendo? Então não importa o tamanho do barco. Porque quando o peixe acaba, que diferença faz se o barco é pequeno ou grande? Você vai passar falta. O homem tem que entender que tudo que ele tem pertence a Deus. Nada é teu. Tem que aprender a depender de Deus. O homem cuida do corpo que não é dele. Nem o corpo é teu. Quando você morre, vai voltar para a terra. A rede está emprestada com você. O barco também não é teu, que você não vai levar nem a rede, nem o barco. A única coisa que é tua
e que muitas das vezes a gente não trata, é a tua alma. É a única coisa que você vai levar para dar conta. Entendeu? E é isso que nós somos. Você é aquilo que você deixa, quem você foi. E é disso que nós temos que tratar. Tudo que nós somos o que pensamos. Isso é você. Você é o que você pensa. E é só isso que você vai deixar. Suas coisas vão ficar por aí, as suas coisas que você não gostava nem de emprestar vão ser jogadas no lixo, dadas para os outros, nem a sua família vai dar, não vai nem saber para quem vai ficar. Está entendendo? Então, o homem tem que aprender a depender de Deus. E depois disso tudo, lá no versículo 11, eu acho, essa passagem é que eu acho tremenda para finalizar tudo. Olha, eu vou até ler aqui, vamos lá. Ler aqui no versículo 5:11. Olha o que diz a palavra de Deus. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Porque ele agora é pescador de homens. Ele agora aprendeu a depender de Deus. Ele deixou tudo, porque ele sabe o seguinte: eu não dependo desse barco. Eu não dependo dessa rede. O barco continua sendo meu, a rede continua sendo minha. Mas eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Quando eu entender, quando nós entendemos que nós dependemos de Deus, então nós seremos prósperos. Toda prosperidade depende do homem entender que ele depende de Deus. Não se iluda com quem tem muito dinheiro. Se ele não entende que depende de Deus, ele não é próspero. Ele pode ter muito dinheiro, mas não é próspero. Porque se a fome bater na porta dele, ele vai se desesperar. A pessoa que não aprendeu a depender de Deus, quando o dia ruim chega na porta dele, ele se desespera. O rico tira a sua vida, comete suicídio e essas desgraças que você vê por aí. Desgraças que acontecem porque são pessoas que não entenderam que o homem depende mesmo, é de Deus. E não importa a religião dele, não faz diferença. Porque todo homem depende de Deus, não importa que você creia ou não nisso. Você depende de Deus, crendo ou não. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.